Peixoto de Jatobá, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado. O juiz Maurício Fossen está começando neste momento no Fórum de Santana, em São Paulo, a leitura da sentença de Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni. Eles são acusados de matar a menina Isabela Nardoni. Prática do crime conexo de fraude processual. Após regular processamento do feito em juízo, os réus acabaram sendo pronunciados nos termos da denúncia, remetendo-se assim a causa a julgamento ao tribunal. Desta razão, os réus foram então submetidos a julgamento perante esse egresso segundo Tribunal do Júri da Capital, desse Fórum Regional de Santana, após 5 dias. Mas na sala. Em concurso, um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira de Melo, Isabela Oliveira Nardoni, pessoa menor de 14 anos, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recursos que dificultou, assim afastada a tese única sustentada pela defesa dos réus em plenário de negativa de autoria. Além disso, reconheceu ainda esse conselho de sentença que os réus também praticaram naquela mesma ocasião o crime conexo de fraude processual qualificado. Em razão dessa decisão, passa a decidir sobre a pena a ser imposta a cada um dos acusados em relação a este crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo Conselho de Sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram ser fixadas um pouco acima do mínimo legal, isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências que cercaram a prática do crime, no presente caso concreto, excederam a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de suas reprimendas, nesta primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime e os autores do fato merecem. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional, uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo ela, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constituiu a mola propulsora do crime de homicídio. De igual forma, relevante as consequências do crime na presente. Porquanto não se desconhece que em qualquer caso de homicídio consumado, há sofrimento em relação aos familiares do ofendido. No caso específico destes autos, a angústia acima do normal suportada pela vítima, pela mãe da criança Isabela, a senhora Ana Carolina Cunha de Oliveira, decorrente da morte da filha, ficou devidamente comprovada nos autos, seja através do teor de todos os depoimentos prestados por ela nestes autos, seja através do laudo médico psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, através do laudo médico psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, após realizar consulta com a mesma, o que impediu inclusive sua permanência nas dependências deste fórum, por ainda se encontrar, 2 anos após os fatos, em situação aguda de estresse, face ao assédio que a mesma foi obrigada a ser submetida, como decorrência das condutas ilícitas praticadas pelos réus, o que é de conhecimento de todos, exigindo assim um rigor maior por parte do Estado juiz quanto à reprovabilidade dessas condutas. Cada um dos réus em relação ao crime de homicídio praticado por eles, qualificado pelo fato de ter sido cometido para garantir a ocultação do delito anterior, tal como previsto no Código Penal, no montante de 1/3, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras 2 qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras 2 qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase, em mais 1/4, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus.
Bem, o juiz acaba de anunciar a sentença, então, definitiva, 20 anos de reclusão para Alexandre Nardoni e 20 anos de reclusão para Ana Jatobá. O júri os considerou culpados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. A pena inicial anunciada pelo juiz foi de 16 anos para cada um, porém, com 2 agravantes, o que fez com que ele aumentasse a pena para 20 anos de prisão. Genitor da vítima Isabela, majora a pena aplicada anteriormente a ele em mais um sexto, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, a linha E do Código Penal, o que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Agora o juiz aumenta a pena, 23 anos. Antes de pena serem consideradas, torna definitivas as reprimendas fixadas acima para cada um dos réus. Uma fase de aplicação da pena, verifique-se a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade. Daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais um terço, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Corréu Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para a Corréu Ana Jatobá. Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torna definitiva as reprimendas fixadas acima. Quanto ao crime de fraude processual, para o qual os réus também teriam concorrido, verifique-se a reprimenda nesta fase de fixação deve ser estabelecida um pouco acima do mínimo legal, já que as condições judiciais do artigo 59 não lhes são desfavoráveis, como já discriminado anteriormente, motivo pelo qual majora em 1/3 a pena base prevista para este delito, o que resulta em 4 meses de detenção e 12 dias multa, sendo que o valor unitário de cada dia multa deverá corresponder a 1/5 do valor do salário mínimo, uma vez que os réus demonstraram, durante o transcurso da presidiação penal, possuírem um padrão de vida compatível com o patamar aqui fixado. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes compatível com o patamar aqui fixado. Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, pelo fato da fraude processual ter sido praticada pelos réus com o intuito de produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, as penas estabelecidas acima devem ser aplicadas em dobro, o que resulta numa pena final para cada um deles para esse delito de 8 meses de detenção e 24 dias multa, mantido o valor de cada dia multa estabelecido acima. Tendo em vista que a quantidade total das penas de reclusão era aplicada aos réus pela prática do crime de homicídio triplamente qualificada ser superior a 4 anos, verifica-se que os mesmos não fazem jus ao benefício da substituição destas penas privativas de liberdade por restritiva de direitos. Tal benefício também não se aplica em relação às penas impostas aos réus pela prática do delito de fraude processual qualificada. Favoráveis à previsão específica no artigo 69, parágrafo 1º deste mesmo diploma legal, obstando tal benefício de substituição na hipótese. Ausente também as condições de ordem objetivas e subjetivas do artigo 77 do Código Penal, já que além das penas de reclusão eram aplicadas aos réus terem sido fixadas em quantidade superior a 2 anos, como já especificado acima, o que demonstra que faz jus, que também não fazem jus ao outro benefício condicional do cumprimento destas penas privativas de liberdade. Tendo visto o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal, e também por ter o crime de homicídio qualificado a natureza de crime hediondo, a teor do disposto no artigo 2º da Lei 8.072, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 11.464/2007, os acusados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativas de liberdade em relação ao crime de homicídio em regime prisional fechado. Quanto ao delito de fraude processual qualificada, pelo fato das condições judiciais do artigo 59 não serem favoráveis, deverão iniciar o cumprimento destas penas privativas em regime prisional semiaberto. Face à gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelos réus e a quantidade das penas privativas de liberdade que horas lhe foram aplicadas, ficam mantidas suas prisões preventivas para a garantia da ordem pública, posto que subsistem os motivos determinantes de suas custódias cautelares, tal como autorizado pelos artigos 311 e 312. Vamos agora com a repórter Amanda Klein, que está no Fórum de Santana. Amanda, suas informações. Nascimento, a manifestação é muito grande, os gritos, os rojões aqui
ativando a cautelar a credibilidade da justiça em razão da gravidade do crime, da culpabilidade, da intensidade do dolo com que o delito de homicídio foi praticado por eles e a repercussão que o delito causou no meio social, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. Portanto, diante da hediondez do crime atribuído aos acusados, pelo fato de envolver membros de uma mesma família de boa condição social, tal situação teria gerado revolta à população, não apenas desta capital, mas de todo o país, que envolveu diversas manifestações coletivas, como fartamente divulgado pela mídia, além de ter exigido também um enorme esquema de segurança e contenção por parte da Polícia Militar na frente das dependências deste fórum durante esses 5 dias de realização de julgamento. Daí porque a manutenção de suas custódias cautelares se mostra necessária para a preservação da credibilidade e da respeitabilidade do Poder Judiciário, as quais ficariam extremamente abaladas caso agora, quando já existe decisão formal condenando os acusados pela prática deste crime, conceder-lhes o benefício de liberdade provisória, uma vez que permaneceram encarcerados durante toda a fase de instrução. Permaneceram encarcerados durante toda a fase de instrução. Cito agora algumas jurisprudências referentes a esta matéria e encerro essa parte referente à prisão processual nos seguintes termos. Ademais, além da falta de lisura no comportamento adotado pelos réus durante o transcorrer da apresentação penal, demonstrando que fariam de tudo para tentar, de forma deliberada, frustrar a futura aplicação da lei penal, pois que após terem fornecido material sanguíneo para a perícia no início da apuração policial, e inclusive confessado este fato, em razões de recurso de sentido estrito, apegaram-se a um mero formalismo consistente na falta de assinatura do respectivo termo de coleta, para passarem a negar de forma veemente a partir daí, inclusive em plenário durante este julgamento, que teriam fornecido aquelas amostras de sangue, o que acabou sendo afastado posteriormente, após nova coleta de material genético dos mesmos, para comparação com o restante daquele material que ainda estava preservado no Instituto de Criminalística. Por todas as razões, ficam mantidas suas prisões provisórias. Isto posto, por força da deliberação proferida pelo Conselho de Sentença nesta data, que julgou procedente a acusação formulada na pronúncia contra os réus Alexandre Alves Nardoni, madrasta, ambos qualificados nos autos, condena-os às seguintes penas. Alexandre Alves Nardoni, pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, agravado ainda pelo fato do delito ter sido praticado por ele contra descendente, tal como previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º e 5º, combinado com o parágrafo 4º, parte final, artigo 3º, artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, com relação à asfixia, artigo 61, inciso 2º, a linha A, segunda figura, e 29, todos do Código Penal, a ser cumprida inicialmente regime prisional fechado, sem direito a sursi. Pena de 8 meses de detenção pela prática do crime de fraude processual qualificada, tal como previsto no artigo 347, parágrafo 1 do Código Penal, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, sem direito a sursi, e 24 dias multa, no valor unitário de cada dia, multa como indicado acima. Condenar a ré Ana Carolina Trota Peixoto de Jatobá a pena de 26 anos e 8 meses de reclusão pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado, tal como previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3º, 4º e 5º, combinado com o parágrafo 4º, parte final, e artigo 29, todo do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime prisional fechado, sem direito a sursi. Pena de 8 meses de detenção pela prática de crime de fraude processual qualificada, previsto no artigo 347, parágrafo 1 do Código Penal, a ser cumprido em regime prisional semiaberto, sem direito a sursi, e 24 dias multa no valor unitário fixado acima. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas notações e comunicações, lance-se o nome do réu no livro dos réus no livro rol dos culpados, devendo ser recomendados desde logo nas prisões em que se encontram recolhidos, pois que lhes foi negado o direito de recorrer em liberdade da presente decisão. Esta sentença é lida em público, às portas abertas, na presença dos réus, dos senhores jurados e das partes, saindo os presentes intimados. Plenário 2, o segundo Tribunal do Júri da Capital, à 00h40, dia 27 de março de 2010. Registre-se e cumpra-se. Essa, portanto, a sentença que está sendo proferida contra os senhores na data de hoje,
Ao final do julgamento, os senhores terão a oportunidade de conversar com os defensores dos senhores a respeito da possibilidade de interporem recurso contra a decisão, o prazo que os senhores têm para fazer isso. O doutor Roberto vai poder dar toda a atenção para os senhores, para saber se há necessidade, interesse nesse sentido. Ao final do julgamento, os senhores terão essa oportunidade para conversar com eles. Feita assim, portanto, a leitura da sentença, agradeço a paciência de todos os senhores, terem esperado agora até esse momento. O Tribunal do Júri realmente é um procedimento formal, que exige algumas cautelas para chegarmos até esse ponto final do julgamento. Feito assim, então, declaro encerrados os trabalhos após esses 5 dias de julgamento. Muito obrigado. Ana Carolina Jatobá é condenada a 26 anos e 8 meses por homicídio triplamente qualificado. Alexandre Nardoni, condenado a 31 anos e 1 mês por homicídio qualificado. Ambos também foram condenados por fraude processual. A pena para esse crime, cada um recebe 8 meses de prisão. Daqui, ambos são levados direto para a penitenciária, onde continuam cumprindo a prisão. A partir de agora, eles vão cumprir a pena por conta dos crimes que cometeram. Os 7 jurados, as 7 pessoas escolhidas pelo povo, já decidiram. Uma decisão dos jurados anunciada agora pelo juiz. O Sandro Barbosa estava lá dentro do plenário, do saguão, acompanhando o desenrolar dessa sentença do juiz. Que mais detalhes nós temos por conta dessa sentença, Sandro? Olha, Márcio, que cada um vai responder pode ser com semiaberto. Maurício Fossen encerra, assim, uma semana de apresentação de dados e também de debates. Nós vemos aqui como é que estão os jornalistas agora ansiosos pela entrevista que o promotor e também o advogado de defesa darão. Roberto Podival vai falar onde é que ele notou. Versão brasileira. O crime para esconder um crime anterior, ou seja, jogar a menina, o objetivo deles era esconder o crime de esganadura que também contribuiu para a morte. Então todos esses agravantes fizeram com que a pena de 16 anos, a pena base, subisse. No caso de Alexandre Nardoni, para 31 anos e 1 mês de prisão e 10 dias, além de multa, além de 8 meses de detenção por causa da fraude processual. Agora, Sandro, foi pedida pelo advogado de defesa a liberdade provisória, temporária do casal. Ana Oliveira. Na hora de trocar sua TV. Tá na hora. Dirigiu aos jurados e disse: não há meias verdades. Por exemplo, do jornalista Pimenta Neves, que matou Sandra Gomide. Como ele estava em liberdade quando foi julgado, ele espera o recurso em liberdade. Daqui agora eles são algemados e levados de volta à penitenciária. Exatamente como reiterou o juiz, o nome dos dois vai para o livro dos réus, o livro dos condenados da Justiça de São Paulo. Houve algum outro protesto do advogado de defesa, não? Ele vai entrar com um recurso, e o objetivo desse recurso é tentar anular o júri. Ele diz que ocorreram algumas nulidades durante o processo e ele pode fazer esse recurso, ou seja, tentar anular esse julgamento, e se ele conseguir, há uma possibilidade, é claro, aí sim nós teremos um outro julgamento. Esse se torna nulo e aí há um novo julgamento. Bom, mas agora os recursos começam e o primeiro julgamento de um possível recurso da defesa deve ser julgado dentro de 8 meses, 1 ano, é esse o prazo? Leva tempo, Márcio, isso depende das pessoas. É claro que, como são réus presos, os recursos entram na fila em primeiro lugar. Então, os réus presos têm prioridade nesse recurso, mas é um recurso que leva tempo, pelo menos aí, no mínimo 1 ano, para que esse recurso seja julgado, e aí sim precisa ser marcado um novo julgamento. Há uma possibilidade remota, mas existe. Bom, eu quero agradecer por enquanto o Sandro, que continua do meu lado aqui, o Sandro Barbosa, mas eu quero chamar meu outro colega, o Rodrigo Hidalgo. Por quê? Porque o Rodrigo Hidalgo foi o nosso representante do Grupo Bandeirantes de Comunicação dentro do plenário, no momento em que o juiz anunciou a sentença. Rodrigo, nós já sabemos da sentença, sabemos do anúncio, porque tínhamos o áudio aqui, mas nós queremos saber da reação, nós queremos saber do cenário, da impressão do jornalista que estava lá dentro. Rodrigo. Ambos os réus entraram algemados no plenário e ouviram atentamente a leitura da sentença, que começou por volta de 00h25, terminou 00h40, a leitura feita pelo juiz Maurício Fossen.
Ana Carolina Jatobá chorou levemente no início da leitura e também no momento que o juiz proferiu a sentença. Sempre com a cabeça encostada no banco, ela estava sentada ao lado de Alexandre Nardoni. Alexandre Nardoni, sempre de cabeça baixa, ficou impassível diante da leitura da sentença. Aparentemente não se emocionou. Em determinado momento ele pôs a mão no nariz e também nos olhos, mas não foi possível nós vermos lágrimas nos olhos de Alexandre Nardoni. Os pais de Alexandre Nardoni, aliás, o pai Antônio Nardoni, a irmã dele, Cristiane, e também os pais de Ana Jatobá estavam sentados na primeira fileira e também não tiveram uma reação aparentemente ali para os jornalistas que estavam nas últimas fileiras. Uma reação emocionada, sim, da avó materna de Isabela, que se emocionou e teve que ser amparada pelos filhos, os irmãos de Ana Carolina Oliveira. Os pais estavam na quarta fileira, exatamente uma fileira à frente onde eu estava naquele momento. Então, e foi possível também a reação das pessoas aqui fora quando o juiz deu foi percebido que houve uma comemoração. O plenário estava lotado, havia pessoas em pé, um reforço da segurança, havia 6 policiais militares do lado da plateia, além dos policiais que estavam do outro lado, também funcionários do judiciário. Houve o agradecimento por parte do juiz e a sentença acabou de ser proferida à 00:40. Muito obrigado ao Rodrigo Hidalgo. William, eu vou precisar me preparar aqui agora, porque é o seguinte, teremos a entrevista coletiva, não sabemos ainda quem irá falar, o promotor de justiça, o advogado de defesa, mas vamos nos preparar aqui para essa entrevista de coletiva agora, o William. Daqui a pouco voltamos com você aí, Márcio Campos, direto do Fórum de Santana. Não obriga mais que sejam contados os votos até o seu final. Veja que nós não sabemos se a decisão foi unânime, se não foi unânime, e essa foi uma novidade trazida pela lei. E o segundo ponto é que com essa pena, especificamente no caso do Alexandre Nardoni, qualquer possibilidade de progressão de regime que ele possa vir a pleitear, ele tem que esperar pelo menos 12 anos de prisão em regime fechado. Com os parentes que estavam ali. Quanto à pena, segundo o juiz, esses 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Alexandre é por conta do homicídio e os 8 meses de detenção pela fraude processual. E essa pena por fraude processual é em regime semiaberto. Eu não saberia te dizer agora exatamente se essa pena da fraude começa a contar depois. Ele começa a cumprir os 8 meses de detenção. Tribunal de Justiça e se negado, em tese, ao Superior Tribunal de Justiça. No caso, não houve nulidade alguma, porque não foi reclamado e não foi colocado em ata em relação a tudo que foi trazido durante o julgamento. Então, a única tese que eles poderão alegar para recurso é de prova contrariamente, neste caso, nós temos a prova pericial que matou, eu diria com uma coisa assim bem popular, a pau, né, qualquer outro tipo de argumento. Promotor, a expectativa agora, os carros já começam a sair do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, a movimentação é intensa por lá, o público que lotou a parte da frente do Fórum, comemorou a decisão, as pessoas aplaudiam a decisão do juiz. Olha lá, tem carro saindo, a expectativa agora é que vai acontecer a entrevista coletiva do promotor Francisco Sembranelli, e olha só, as pessoas que participaram diretamente do júri. Montamos o Pocket Show. Caminhões Volkswagen Delivery. Exatamente, uma grande vitória do promotor, fez um trabalho excelente. Todos entendem agora o que significa o know-how do promotor Sembranelli no Tribunal do Júri, mais de 1000 participações em julgamentos, quase 2 décadas de atuação nessa área. Evidentemente, isso teve um peso significativo na exposição de todas as questões aos jurados. O que o doutor Pantaleão explicou, Gotino, é que hoje, com a lei nova, com a lei que está em vigor desde o ano retrasado, 4-3 ou 7-0 que seja, agora basta chegar à maioria, que é o número de 4. Chegou ao 4, é suficiente para ser entendida a condenação. Nós, inclusive, não saberemos exatamente qual foi o placar,
mas saberemos que foi a maioria, no caso, que definiu o veredito. Câmera Record, edição especial já na madrugada deste sábado, 00:50. Eu tenho um chamado ao vivo, é o Eduardo Ribeiro, que está lá na porta do fórum. A movimentação aí é intensa, Eduardo. Absurdamente intensa, Agostino, essa é que é a verdade. Por aquela porta ali, daqui a pouquinho vão passar o advogado de defesa, Roberto Podival, ou mesmo o promotor Francisco Sembranelli. Eles vão conversar com jornalistas aqui. Bom, aqui do lado de fora foi uma loucura, todo mundo gritando, pulando. Não tem apelar em liberdade, não concedeu sursi, não concedeu nenhum tipo de benefício, nada, e manteve a prisão preventiva. Ou seja, continuam presos, não são soltos, não podem apelar em liberdade e vai ter que cumprir então 2/5 da pena cada um deles no regime fechado, porque aqui já incide a lei nova 11.464. Essa reação dos réus, o senhor acredita que parecia que eles já esperavam por isso? Eu acho que ao longo dos debates o réu também vai percebendo que toda a versão dele vai caindo por terra. Para mim, o decisivo foi a história aquela cronologia. Aquilo foi impactante, de 23h36 até as 24, minuto a minuto. Aquela linha do tempo foi fundamental para a condenação. Certo, muito obrigada. Verdade, Grilo, hoje a parte destinada à acusação, usada muito bem pelo promotor Francisco Sembranelli, realmente teve um peso muito... Crime que calou o Brasil, 5 jamais tinham participado de um júri qualquer, muito mais de uma repercussão imediata e gigantesca como essa. Nós também estamos aguardando para saber como vai ser a saída de Alexandre e Ana Jatobá. Sabemos que o esquema de segurança foi fortemente reforçado. Eu conversei agora há pouco com o Coronel Souza da Polícia Militar, que já solicitou reforço, inclusive para escolta, porque o casal sai daqui em carros separados com direção ao interior do estado, a Tremembé, 147 quilômetros daqui, ou seja, voltam para os presídios onde passaram os 2 últimos anos. Reinaldo Gotino. É importante falar que daqui a pouco o advogado de defesa, Roberto Podival, vai falar. Que elas comecem rapidamente, já está tudo montado aqui atrás. Nós acreditamos que advogado de defesa e o promotor Francisco Sembranelli rapidamente estejam aqui para dar essas explicações depois dessa sentença. Quem está aqui ao meu lado é o jurista Luiz Flávio Gomes, que acompanhou todo esse caso desde o início. Doutor Luiz Flávio, como é que o senhor avaliou essa sentença, essa pena a que os réus foram submetidos? Considerando que os jurados votaram as 3 qualificadoras e reconheceram as 3 qualificadoras, a sentença do juiz foi razoável, proporcional, porque isso significa que o delito foi muito grave na visão dos jurados e, para mim, o decisivo foi aquele momento do promotor que fez a linha do tempo, ali matou a charada. A reação dos réus continuam apáticos, imóveis, não reagiram, não falaram nada. Também a família está lá conversando tranquilamente, nada de anormal. Agora a pena, 31 anos para ele. O que significa isso na prática? Significa que eles têm que cumprir 2/5 em regime fechado, o que vai dar perto de 13 anos. Ela perto de 11 anos no regime fechado, depois mais um 6º no regime semiaberto, só depois é que vão sair. Como se vê, uma pena longa, não tem direito de protesto por novo júri, porque embora o crime seja antigo, a lei nova não vem sendo aplicado para crimes anteriores. Bom, agora, o juiz avisou que eles têm direito a entrar com recurso. Tem direito de entrar com recurso, mas o juiz não permitiu recorrer em liberdade, manteve a prisão preventiva, continuam presos e o tempo que eles já cumpriram, de 2 anos, computa em favor deles. Portanto, Nardoni, como são 13 anos, menos 2, 11 anos mais. E ela, de 11 menos 2, 9 anos mais, no regime fechado. Depois tem o semiaberto, depois tem o aberto. Alô, Simone, o jurista está na sua escuta. Boa noite, doutor Luiz Flávio. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo, Nascimento, não muito bem. Bom. Mas se eu não entender,
Ela repete para mim. Tá certo. Bom, nós vimos que o juiz começou a apenar a partir de 16 anos, depois foi para 23 anos, chegou a 31 anos para o Alexandre e 26 anos para a Ana Jatobá. Bom, depois o senhor diz que essas penas em regime fechado serão cumpridas no máximo 13 anos pelo Alexandre, 11 anos pela Ana Jatobá. Se estivéssemos num outro país que não o Brasil, um crime com essa gravidade seria apenado com esta quantidade de anos? Seria mais ou menos esta a pena, ou maior ou menor? A quantidade, Nascimento, sim, seria essa, muito parecida em qualquer país europeu, a quantidade é essa. Mas a dureza e o regime é pior fora do Brasil do que no Brasil, porque lá se cumpre quase que mais da metade, 60%, 70% da pena. Portanto, no Brasil ainda continua cumprindo menos do que nos países estrangeiros. Tá certo. A Cíntia Bellini vai fazer uma pergunta ao senhor também, por favor. Ok. Doutor, boa noite. Existe a possibilidade de ter um outro júri como este? Olha, só se anular este júri. Porém, eu que acompanhei os 5 dias, posso dizer, eu não vi nenhuma causa de nulidade. Não creio em nulidade. Outro ponto, o protesto por novo júri, havia antigamente, todo réu condenado a 20 anos, automaticamente tinha direito a novo júri. Porém, a nova lei já não prevê isso. Existe uma polêmica, porque este crime é da lei antiga. Vai haver polêmica, vão discutir, mas a jurisprudência tem se posicionado de que não tem direito. Portanto, ao que tudo indica, não teremos novo júri neste caso. Bom, independentemente de não haver um novo júri, é possível recorrer-se da pena. O advogado pode entrar com recurso pretendendo reduzir a pena, por exemplo, dele ou dela? Pode, tranquilamente, é possível entrar com recurso e o tribunal pode, se entender o caso, diminuir a pena. Mas, por hora, o juiz disse que eles ficam presos, não são liberados e não têm direito de apelar em liberdade. No futuro, pode ser que o tribunal altere a pena para menor. Isso, teoricamente, é cabível, é possível. Bom, então nada garante que o Alexandre e a Ana Jatobá, como quer o juiz e decidiu o júri, ficarão os 13 anos na cadeia, ele, 11 anos ela. É possível que passem menos tempo ainda em regime fechado? Muito bem, teoricamente é possível. Agora vamos ver se o tribunal vai entender que o juiz errou na fixação da pena. Eu tenho para mim que o juiz foi sensato, não há equívoco nesse ponto. Tá certo, muito obrigado ao senhor pela entrevista. Se a Simone quiser fazer novas perguntas, Simone, fique à vontade. Nós acabamos de receber a informação de que já a defesa já informou que vai entrar com o recurso. Simone. Tá certo, não, acho que o jurista já nos informou, esclareceu todas as dúvidas que tínhamos. Tá bom, obrigado então. Você vai ver a seguir novas informações sobre a condenação do casal Alexandre Nardoni e Ana Jatobá. Eles logo voltarão para a cadeia. Já no Jornal do SBT.